Bom dia para você, ouvinte, Itatiaia, internauta que acompanha a gente também pelo YouTube. Durante toda esta semana, a Rádio Itatiaia entrevista os candidatos ao governo de Minas com representatividade no Congresso. Um sorteio em que os representantes de todos os candidatos estavam presentes decidiu a ordem das entrevistas. Hoje, quinta-feira, será entrevistada a Lorene Figueiredo, do PSOL. Sexta-feira, amanhã, o candidato do Novo, Romeu Zema, fecha essa série de entrevistas. Já falaram com a Itatiaia Alexandre Calil, do PSD, na segunda-feira, Carlos Viana, do PL, na terça-feira, Marcos Pestana, do PSDB, falou ontem com a Itatiaia. Hoje, então, recebemos a candidata Lorene Figueiredo. Candidata, muito bom dia, seja bem-vinda à Itatiaia. Bom dia a todos, aqui pessoal da equipe, bom dia a quem nos ouve, a quem vai assistir pela internet. É um prazer estar aqui e conversar com vocês e contribuir para a democratização da política. Junto comigo nessa série de entrevistas, desde segunda-feira, a repórter e colunista de política da Itatiaia, Edilene Lopes, que participa direto de Brasília. Edilene, bom dia, obrigado mais uma vez pela parceria. Bom dia, Júnior, mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes e bom dia, candidata. Bom dia, Edilene, prazerzão, tamo junto. Prazer é meu. Candidata, sem mais delongas, vamos começar já com as perguntas. A senhora faz parte de um partido de esquerda e isso não é escondido de ninguém, né? Alguns chamam, inclusive, de extrema esquerda. A gente vê alguns críticos nesse sentido. Hoje o Estado é governado por um político de direita, um político liberal. E é bem aprovado. As pesquisas mostram isso. Como convencer o eleitor mineiro do contrário, de votar na senhora? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que existe um partido de extrema-direita, ultraliberal, com traços fascistas governando Minas Gerais, que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, que em várias entrevistas, mas vou citar uma apenas para a Bahia, disse que o DNA dele era 99,5% igual ao de Bolsonaro, que ele só não era tão enfático, ele era mais comedido. Então, acho que o que acontece hoje em Minas Gerais é que as pessoas acreditam que estão lidando com alguém que é diferente porque ele não aparece para debate, porque ele não se expõe, ele fala muito pouco, ele se finge de morto e tem utilizado dos recursos, que esbanjam os nossos impostos, inclusive em isenções fiscais, dos seus amigos milionários para colocar em horário nobre na televisão notícias que a gente precisa discutir porque não correspondem à realidade do governo de Zema, do Romeu, aqui no nosso estado. Então, acho que em primeiro lugar tem isso, tem muita propaganda e pouca consistência. E eu vou destacar um elemento. Um governo diferente e eficiente não deixaria 4,5 milhões de mineiros famintos na extrema pobreza depois de 4 anos de governo e sairia alardeando que é muito bom gestor. É muito bom gestor para os milionários, para o povo de Minas Gerais, não. Se é tão ruim, então, por que o pessoal não consegue, então, emplacar melhores números nessas pesquisas? Bom, Júnior, eu acho que nós temos sido, quando eu falo nós, eu digo a esquerda, de conjunto, tem sido atacada sistematicamente por calúnias, por mentiras, por difamação, orquestrada por um conjunto de super ricos que se beneficiaram e têm se beneficiado do governo Bolsonaro e do governo Zema, E eu vou citar só o exemplo do proprietário da Localiza, que tem isenção fiscal de R$1 bilhão nesse estado e que depois se torna doador, investidor, na verdade, porque empresário não doa, faz investimento, de 44% dos recursos da campanha de Zema. A mesma coisa com Bolsonaro. A gente não pode se iludir, que aquela pessoa que não tem nem postura de presidente da República, que dirá uma preocupação de chefe de Estado, tenha sido eleito sem esse tipo de recurso. Sem que tenha recebido grande investimento de setores que são hoje os setores que mais lucram com a miséria do nosso país. Temos 33 milhões de famintos nesse país e nós tivemos um presidente que ainda por cima fazia piada com quem estava morrendo asfixiado de Covid. Eu vou passar para a Edilene, mas antes, candidata, a senhora não respondeu minha pergunta. Eu entendi que a senhora criticou o Bolsonaro, criticou o Zema, mas por que, então, que os eleitores nunca escolhem o PSOL, nesses cargos executivos? Vou dar um exemplo. Essa semana eu fui convocada por uma grande emissora de TV para dar uma entrevista. Os 2 candidatos que estão à frente nas pesquisas tiveram 30 minutos de entrevista e eu fui convidada a responder 2 perguntas em 2 minutos e depois fazer uma inserção de 20 minutos. Nós temos ainda as cláusulas de barreira, uma extrema verticalização.
né, da política, que coloca inúmeras dificuldades para quem tem uma perspectiva que contraria os interesses dos mais ricos, dos bilionários, dos poderosos. Nesse sentido, quero saudar, inclusive, a Itatiaia, que vamos ter 30 minutos aqui de conversa. Né? Acho que é uma contribuição importante para a democracia do nosso país e do nosso Estado. Edilene. Candidata, ainda não é minha pergunta, mas só para não perder o fio da meada, a senhora acha que o eleitorado em Minas Gerais é um eleitorado mais de direita ou não tem isso? Eu acho que o eleitorado foi convencido de que a direita tem alguma resposta, é uma alternativa para as suas necessidades. Existe muito preconceito. Nem sempre as pessoas sabem o que a esquerda defende. E eu quero dizer, né, o nosso partido é o partido da solidariedade e da liberdade. Os nossos valores são os valores daqueles que trabalham, daqueles que saem todo dia de manhã com um sonho na cabeça. Nós queremos governar para quem é assalariado, nós queremos governar para quem está pagando o preço que está pagando do pacote de feijão e do arroz, e nós temos alternativa, temos resposta para transformar a economia de Minas Gerais e a realidade dos mineiros. A gente quer governar para os mineiros e não para as mineradoras, não para os super ricos. Basta só as pessoas conhecerem, terem a oportunidade de conversar conosco. Ainda nessa toada, qual que é a principal diretriz do plano de governo da senhora para Minas Gerais e qual que é a proposta da senhora em relação às estatais, como Copasa, CEMIG e Codemig? Bom, nós temos 4 prioridades, né, no nosso plano de governo. A primeira delas é garantir a democracia, é lutar para que o nosso Estado e o nosso país retornem à democracia, porque estamos sendo governados por pessoas extremamente autoritárias e por fascistas. Então temos que superar, né, Zema e Bolsonaro. É fora Zema, fora Bolsonaro. Em segundo lugar, nós precisamos recuperar o nosso patrimônio ambiental. Né? Então temos uma preocupação muito grande com o ambiente e com a mineração. Como eu disse, precisamos regular a mineração e garantir que o Estado funcione para nós, mineiros. Em terceiro lugar, uma preocupação muito grande com os oprimidos, com as mulheres, os negros e negras, os LGBTs, que são os mais na crise. Todos os trabalhadores são afetados, mas esses são os setores mais afetados. E, por fim, a garantia de direitos sociais que estão sendo solapados, destruídos, né, com muita força desde que esses dois assumiram. Então, a recuperação de direitos sociais, partindo principalmente da educação e da saúde, mas não só, partindo também de uma política de valorização dos serviços públicos. Nesse sentido, é preciso recuperar a capacidade de investimento do Estado. Isso não se faz nem com o regime de recuperação fiscal, que é o nome bonito para o estrangulamento das contas públicas, né, para a falência do Estado. É isso que Zema pretende com essa política, junto com Bolsonaro, e também a garantia de que as empresas públicas, os seus lucros, sejam utilizados como fundo público, como fundo de investimento para as políticas sociais que é dever do Estado garantir. Então é isso, empresa pública é pública. Não vai servir para enricar mais gente milionária. Nós não vamos doar as nossas empresas em liquidação para os super ricos. Elas têm que continuar servindo aos mineiros, ao povo trabalhador desse Estado. Então é contrária à privatização? Contrária à privatização. Contrária. Veja bem, querem vender a CBTU por um preço inicial de 227 milhões. Não paga sequer a frota de trens. Mas já existe uma conversa dos dois candidatos de Bolsonaro no Estado, Viana e o Zema, de injetar, né, 3,2 bilhões no metrô. O que significa doação de capital de giro e capital inicial para empresário. Né? É muito fácil ser empresário nesse Estado e ser empresário nesse país. É difícil ser trabalhador. Bom, a empresa dá lucro. Com o aumento da tarifa de alguma coisa para 4, também incentivada por esses dois, nós excluímos, né, o Estado excluiu do uso da CBTU 100 mil pessoas, 100 mil trabalhadores que deixaram de acessar um transporte público de qualidade, né, e que a gente pretende ampliar. Então, os recursos das empresas públicas têm que ser a serviço dos trabalhadores e não para virar lucro do setor privado. Então, se eleita, a senhora não assina o contrato de concessão do metrô, é isso? Não. Vou lutar com todas as forças, com todo o aparato judicial, com tudo que eu puder, para que a gente não entregue esses patrimônios. Dirata, deixa eu voltar um pouquinho à política aqui. A esquerda não conseguiu se unir aqui em Minas, né? Quem aglutina o maior apoio desse espectro é um político do PSD, Alexandre Calil.
Vocês tentaram um diálogo com o PT, por exemplo, ou já decidiram desde o início ir nesse voo solo, mesmo sabendo que era muito difícil conseguir convencer o eleitor? Em primeiro lugar, dizer que o PSOL é um partido coerente com a sua história e que sempre esteve do lado certo das lutas e da política. A gente ainda não errou. Então a gente continua apoiando Lula e consideramos que é dever de todos aqueles que querem um país melhor, um estado de Minas Gerais melhor, eleger Lula no primeiro turno. Estamos juntos nesse esforço. Agora, ao mesmo tempo, entendemos que é um avanço, Calil, ter abandonado o antipetismo. O antipetismo é o que, inclusive, expressa o preconceito que existe contra a esquerda. Como se nós fôssemos, na verdade, a extrema-direita que destrói direitos. Não somos nós. Nós somos acusados de ser corruptos, coisa que nós não somos. Estão aí as rachadinhas, os laranjais, o micheque, os 51 imóveis pagos em dinheiro vivo que não nos deixam mentir, não é? Agora, nós entendemos que era tarefa da esquerda apresentar uma candidatura nesse momento fundamental da história do nosso país, em que a gente está numa luta semelhante à da redemocratização. Então, era obrigação do pessoal apresentar uma candidatura de esquerda. E não é verdade que a esquerda não está unida. Nós estamos unidos. Nós temos uma luta comum, que é derrotar o fascismo nesse país. Então, porém, é importante que a gente tenha espaço para apresentar as nossas pautas, porque nós temos algumas diferenças e é necessário que a gente garanta democraticamente o espaço para esse debate. Se tiver um segundo turno aqui em Minas, pelo que eu estou vendo que a senhora está dizendo, o apoio vai ser a Alexandre Calil e não a Romeu Zema, ou o pessoal fica neutro? Nem sabão é neutro, né, gente? Vamos combinar. Veja bem, uma intervenção artística da Paulinha, da nossa equipe do Gabinete do Afeto. Bom, nós achamos que Minas Gerais merece um segundo turno. Vocês imaginem o que significa permitir que um grande empresário, um dos 4 candidatos mais ricos do país a governo, que tem dado R$1 bilhão de isenção fiscal para os amigos, que está aí numa liquidação, parece que é Black Friday no estado de Minas Gerais, está liquidando todo o patrimônio do estado, que tem aí uma relação perigosa e suspeita no leilão do Rodoanel, na implantação do Rodoanel, que não implantou a lei Mar de Lama nunca mais. Imagina essa criatura ganhar no primeiro turno. A gente não pode permitir isso. E quero fazer um apelo especial aqui às mulheres, para quem Zema não tem política. Gente, vai conferir o plano de governo dele, tem uma linha só, capacitação. Então, nós temos o dever de derrotar Zema, acima de tudo, mas principalmente, nesse momento, garantir um segundo turno em Minas Gerais. E o pessoal vai continuar sendo coerente. Nós vamos estar do lado certo da história mais uma vez e vamos ajudar a derrotar Zema. Candidata, caso o governador Romeu Zema vença as eleições no primeiro turno, que é o que algumas pesquisas apontam que pode ocorrer, o pessoal teme se arrepender de não ter ficado na coligação ou não ter ficado com o Alexandre Calil nesse primeiro momento da corrida eleitoral? Nenhum. Não temos... Nós somos aqueles que não têm medo. Nós temos um lema, inclusive, entre uma das nossas candidatas a deputada federal, que eu convido todo mundo a conhecer, a bancada maravilhosa que nós estamos apresentando nessas eleições, de muitas mulheres de luta. O nosso lema é coragem, coragem, coragem. Então não há temor de arrependimento. Medo e não se arrepende. Por favor, Edilene. Você fez uma intervenção? Era isso. Não há temor de arrependimento caso haja uma vitória de Romeu Zema no primeiro turno. Não. Entendemos que isso não vai para a conta do pessoal. Candidata, vamos falar um pouquinho de saúde. E aí, lembrando que nós estamos falando nesse momento também para toda a rede Itasat, mais de 70 emissoras ouvindo a Itatiaia nesse momento. E saúde é um calo no sapato no Brasil inteiro. Qual que é a proposta do PSOL para resolver o problema de saúde, por exemplo, do interior de Minas? Que a grande política ali dos prefeitos comprar van e mandar paciente aqui para Belo Horizonte. O PSOL tem um plano de governo para resolver esse problema? Temos. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar onde é que está o maior nó nosso, nesse momento. Nos piores momentos da pandemia, a gente foi suspendido, tudo quanto era procedimento que não era urgente, emergencial. E mesmo nos piores momentos, nós tivemos corte de investimento
que era obrigatório pela Constituição de 88. Né? O Estado de Minas Gerais não investiu, Zema não investiu nem os 12% mínimo obrigatório. Então, nós tivemos um represamento de demanda que está cobrando seu preço agora. Ao mesmo tempo, desde os anos 90, que a gente tem um desfinanciamento, quer dizer, uma redução progressiva de investimento na saúde. Aquelas responsabilidades tripartites pensadas a partir da Seguridade, né, Social via SUS não foram cumpridas pelos governos de ocasião. Então, o que é a nossa proposta? Em primeiro lugar, recuperar os investimentos em saúde, garantir que as regiões tenham infraestrutura para atendimento secundário, né? E articular, junto com os municípios, o atendimento primário, fortalecendo no território esse atendimento para a gente, inclusive, ir recuperando a nossa capacidade de trabalho com a medicina preventiva. Edilene. Candidata, na educação e na segurança pública, e Júnior bem lembrou, nosso estado é um estado gigante, tem 853 municípios. Quais são os principais gargalos, ou qual é o principal gargalo, e quais são as principais, ou qual é a principal solução apresentada pelo pessoal para essas duas áreas, educação e segurança pública? Só um instantinho, Edilene, só para eu terminar aqui a pergunta anterior, eu esqueci de dizer, gente, confere no plano de governo do atual governador, do Romeu, da Zema, que o que está previsto lá é parceria público-privada, é privatizar o hospital, o que significa uma ampliação de 4 vezes, pelo menos, o preço atual da saúde no nosso estado. Então, continua sendo bons negócios para os amigos e para a gente nada. Edilene perguntou sobre segurança pública e educação. Por isso que eu anotei, para poder não perder o fio da meada. Bom, em primeiro lugar, para a educação, a gente também precisa recuperar os investimentos. Né? Inclusive, precisamos saber o que foi feito do recurso do Fundeb, porque sequer o piso salarial nacional foi pago para os trabalhadores em educação desse estado. Né? Quero declarar aqui toda a minha solidariedade e compromisso com esses trabalhadores do serviço público, tanto da saúde quanto da educação, e também com os nossos companheiros das universidades estaduais. Então, para a educação, um plano que recupere, inclusive, a defasagem que a gente teve nesse período de pandemia, que foi terra arrasada, destruição também por parte do atual governo. Que é caminhar na direção da educação integral, né, que não é transformar a escola em depósito, inclusive com recuperação da infraestrutura, como inclusive uma possibilidade de frente de trabalho para combater o desemprego, garantir que os nossos colegas professores sejam ouvidos, né, no diálogo, na interlocução e na construção de uma proposta pedagógica que atenda às demandas dos nossos estudantes, sabendo que a reforma do ensino médio ela é nefasta para essa formação e que nós precisamos, inclusive, de um equipamento de políticas públicas para dar conta do que aconteceu nesse período. Nós tivemos alunos que ficaram órfãos, nós tivemos alunos que desenvolveram várias síndromes, como síndrome do pânico. Nós temos que recuperar, inclusive, as condições afetivas para um processo de aprendizado. Então, assistência social, saúde e educação integrados como parte de uma política, né, de garantia de direitos, cultura e lazer nos territórios. Segurança pública. Nós defendemos uma política de segurança pública de preservação da vida. Então, de respeito às comunidades, de manutenção da vida da população preta periférica. Nesse sentido, nós defendemos o desencarceramento, defendemos a desmilitarização e um trabalho integrado das polícias no sentido da investigação, né, privilegiando a inteligência e não a guerra às drogas, que tem produzido morte e genocídio, e veja bem, morte inclusive dos policiais, né, dos trabalhadores de farda, quando não o seu adoecimento psicológico e emocional. Então, nós defendemos uma outra política de segurança, uma política de segurança pela vida, e que trate todos os trabalhadores como que são, cidadãos. Candidata, a senhora citou aí o funcionalismo público, e esse funcionalismo ficou anos sem receber aqui no estado, inclusive durante um governo de esquerda, do governo Fernando Pimentel. No ano passado, esses funcionários públicos, esses servidores, voltaram a receber no 5º dia útil. Me lembro muito bem a época, e os partidos de esquerda, o PSOL, por exemplo, não foram tão incisivos, foram um pouco mais tolerantes com essa situação. Há algum risco
que isso volte num possível governo PSOL, por exemplo? Jamais. Eu sou servidora pública, eu sou professora há 38 anos. Digo que a garantia de educação de qualidade, de saúde de qualidade, né? O papel que o Estado deve cumprir na garantia dos direitos sociais passa necessariamente pelas condições de vida e de trabalho do servidor. Tenho dito que professores que lecionam 60 horas por semana e enfermeiros que multiplicam plantões são pessoas que não estão em condições de acolher as outras pessoas naquilo que é o mais essencial, que é o atendimento, né, público de qualidade. Então, seguramente, num governo nosso, um professor tem que ter piso salarial, tem que ter jornada compatível, tem que ter estabilidade, não pode ser contratado porque não pode ficar rodando por escola todo ano, porque a gente sequer pode ser responsabilizado pelo que fez de bom e nem pelo que fez de ruim. Eu não consigo consertar. Ah, não, olha, isso aqui não funcionou, eu fiquei devendo esse tanto de conteúdo para o ano seguinte. No ano seguinte eu não estou na escola, como é que eu resolvo isso? Então, em primeiro lugar, a gente precisa garantir as condições desses servidores para garantir direitos sociais de qualidade. E isso é prioridade para o PSOL. Eu disse no início, no nosso plano de governo nós temos 4 eixos fundamentais. Os direitos sociais garantidos implicam em servidores públicos tratados com dignidade. A senhora disse que não há essa possibilidade que isso volte. Mas por que foram tão tolerantes assim na época do governo Pimentel, que esses salários eram então parcelados? Meu bem, eu sempre acampei na Assembleia Legislativa. Na época eu era servidora pública estadual. Aliás, desde 2003 que eu fazia acampamentos. No Pimentel eu já estava trabalhando na Federal Fluminense. Mas eu nunca fui tolerante, não. Aliás, nós do PSOL somos muito coerentes. A gente sempre fez crítica pela esquerda ao PT. Nós não temos nenhum problema com isso, não. Estava errado. Edilene. Candidata, a mineração é considerada uma atividade econômica importante para Minas Gerais. Como é que vai ser a política do PSOL em relação à mineração, em relação à fiscalização e como é que o partido avalia o acordo de Brumadinho, que foi o acordo que o governo do estado conseguiu fechar com a Vale, já que o acordo de Mariana não foi repactuado até o momento e as negociações aqui em Brasília foram encerradas? Em primeiro lugar, eu quero declarar toda a minha solidariedade às famílias enlutadas de Mariana e Brumadinho e dizer que nada que fosse feito iria apagar o crime que foi cometido. Quero dizer que acordo e multa não é nada quando a gente sabe que a Vale e a Samarco sabiam por onde a lama iria passar, quanto tempo demoraria para chegar até a cidade e quantas pessoas morreriam. E fizeram o cálculo macabro de deixar acontecer, porque era mais barato fazer o tipo de barragem que foi feito. Então, eles jogaram com a vida das pessoas e resolveram pagar o que estão pagando de indenização, porque consideraram que era mais barato. Nenhum governo que aceite isso merece reeleição. Nenhum governo pode considerar que o lucro está acima da vida das pessoas e das famílias. Eu falo disso, eu fico até emocionada. Porque eu me lembro da mulher que estava grávida e que morreu e a família perdeu a criança e perdeu a mãe. Nós ainda temos 4 pessoas desaparecidas que não podem ser enterradas, que não podem receber os ritos funerários. É inaceitável que alguém, considere encerrada uma discussão. Nenhuma empresa de mineração que promove esse tipo de crime deveria continuar tendo licença para minerar. Então, no governo da senhora caçaria a licença das mineradoras? Sem medo de ser feliz, até porque a Vale nunca deveria ter sido vendida. A Vale privada é que é a criminosa. Mas a empresa gera muitos empregos. Enquanto ela foi pública, jamais houve esse tipo de coisa. É a prova de que o setor privado, em algumas áreas estratégicas, só produz esse tipo de desgraça. Ela produz empregos, mas nós também podemos produzir empregos. E no nosso plano de governo nós temos uma proposta de diversificação da economia.
E temos experiências bem-sucedidas que eu tenho contribuído para divulgar, que são as experiências dos territórios livres de mineração, como Cerro, Santa Bárbara e outras cidades de Minas Gerais, que têm apostado nesse diálogo entre movimentos sociais, pesquisadores do setor e a atividade produtiva local, né, desenvolvida por famílias, em que a gente potencializa essas experiências e pode ir progressivamente abrindo mão da mineração. Volto a dizer, Minas Gerais não depende da mineração. Quem depende do governo, das benesses do Estado, são as mineradoras. A gente recebe muito pouco de retorno da lucratividade dessas empresas. E o que fica para a população é morte, poluição, degradação ambiental, pulmões enrijecidos em que as pessoas morrem sufocadas porque não conseguem respirar e, obviamente, minério acaba. E em Itabira é até 2035. Mesmo com a diversificação... Pois não, Adilene. Mesmo com a diversificação da matriz econômica, a mineração continuaria existindo. Quais seriam as regras, as diretrizes do plano de governo da senhora para a mineração em Minas? Então, nós temos que investir em formas que degradem menos o ambiente. Então, não pode ser esse tipo de barragem com água. Existe tecnologia para isso. Não pode ser esse tipo de extração. E a gente tem que ir regulando de tal forma que a mineração não produza tanta degradação como produz hoje. Como que nós vamos fazer isso? Conversando com os intelectuais e cientistas do setor, com quem a gente tem mantido essa interlocução. Nós temos um grupo muito legal lá em Juiz de Fora, na UFJF, que é o Poemas, com quem a gente está em diálogo, com os ativistas ambientais e com as comunidades. O que eu quero destacar é isso. Sempre as pessoas serão ouvidas, porque democracia é isso. É garantir que as pessoas possam ser sujeitos políticos dos seus processos. E o pessoal tem compromisso com isso. O exemplo da Serra do Curral é emblemático. Ninguém que é morador do setor, da região metropolitana, do entorno, e muito menos a comunidade quilombola, foi considerada nesses acordos. O atual governador diz que é legal minerar na Serra do Curral. Existem três relatórios de grupos, de entidades do próprio governo, da Copasa, dos geólogos e do Instituto do Patrimônio Histórico Ambiental que dizem que não pode. E ainda assim, ele está levando à frente. Isso é criminoso e precisa acabar. Candidata, agora 8 horas e 57 minutos, como acordado com os assessores no dia da nossa reunião e do sorteio da sequência das entrevistas, cada candidato terá agora, então, um tempo final para pedir o voto, enfim, para passar o programa de governo. E eu quero que a senhora fique à vontade. Bom, se vocês todos têm acordo com as críticas que eu fiz, se vocês todos concordam, que estão nos ouvindo, concordam com o que vocês ouviram de propostas, vocês também são um pouquinho, pessoal. O que eu quero convidar vocês é conhecer os nossos valores, os nossos princípios éticos no fazer a política. Nós somos o partido da solidariedade, da liberdade, da garantia de direitos, da compaixão, da sensibilidade com aqueles que têm fome, que têm pressa, e que nós queremos erradicar a fome e a miséria nesse Estado. Quero convidar vocês também a nos ajudar a derrotar o Centrão, aqueles partidos que esbanjam os nossos recursos, os nossos impostos, enquanto cortam os recursos da educação, da saúde e da previdência. Então precisamos eleger uma bancada do PSOL para que a gente possa garantir o governo do presidente Lula, que nós vamos fazer chegar lá no primeiro turno, e garantir também um governo de esquerda com autonomia no nosso Estado. Conheça as nossas candidatas a deputadas federais, a deputadas estaduais. Vote em Sara Azevedo para o Senado e Lorene Figueiredo para o governo de Minas Gerais. Vamos juntos pelo direito ao futuro. Basta de exterminadores do futuro. A hora é agora de fazer valer os nossos sonhos, os nossos desejos. Vota 50, vota PSOL. Esta, então, a candidata pelo PSOL ao governo de Minas, Lorene Figueiredo. Candidata, muito obrigado pela visita, pela entrevista. Boa sorte aí na caminhada. Muito obrigada a vocês, um grande abraço para essa equipe linda, um abraço para os nossos ouvintes e vamos juntos, Lula no primeiro turno e Lorene para governadora. Edilene, me acompanhou mais uma vez aqui, obrigado pela parceria mais uma vez, até amanhã. Eu que agradeço, Júnior. Obrigada, candidata. Obrigada a você, Edilene, um grande abraço. Amanhã, sexta-feira, o candidato do Novo, Romeu Zema, fecha então essa série de entrevistas aqui na Itatiaia. Eleições 2022, a Itatiaia não perde voto.